O que você faria se a pessoa que você salvou tivesse uma ordem para destruí-lo? Esta é a história da curandeira cega Antônia e do oficial Gaspar, sobre o dever que se transformou em amor e sobre a escolha que lhe custou tudo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, porque o final vai te chocar. A lama da Mata Atlântica engolia a sola de suas botas, e o cheiro metálico de sangue se misturava ao odor úmido de terra revolvida. O oficial Gaspar sentia a respiração rasgar-lhe o peito, um som abafado pelos trovões que estalavam sobre a Vila da Neblina. Ele não se lembrava de como havia caído, apenas do estampido seco do tiro e da dor lancinante que o rasgava da coxa ao quadril. A missão era simples: entregar a ordem de despejo a mando do coronel Teodoro e garantir que a posse daquela terra, agora designada como parte da nova fazenda São Lourenço, fosse cumprida sob a Lei de Terras de 1850. Contudo, agora, cambaleante entre as samambaias gigantes e a chuva que caía como chicotes, a lei parecia uma piada cruel. Ele tentou tatear o coldre, mas os dedos escorregavam na água e na sua própria umidade febril. Ele era o braço do império, um homem treinado para o dever e a disciplina, mas naquele momento era apenas carne ferida arrastada pela correnteza de um córrego enlameado. O mapa em sua cabeça havia se desfeito e ele já não sabia se a escuridão era a noite ou o princípio de sua morte. Ele avistou, mais sentiu do que viu, uma nesga de luz, bruxuleante e incerta, como um pirilampo preso em uma jarra. Era a cabana de pau a pique que ele viera procurar, o refúgio da viúva Antônia. Ao se aproximar, tropeçou em uma raiz saliente, e o choque o fez soltar um gemido rouco. O pergaminho oficial, selado e carimbado, estava em um envelope de couro encharcado, pesado contra sua costela, um fardo que ele precisava esconder mais do que a ferida. O pensamento de que a ordem de despejo estava ali, enquanto ele pedia refúgio, era um veneno que se misturava ao seu sangue. A porta rangeu, e uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos escuros presos em um coque frouxo e uma saia de chita desbotada, surgiu na abertura. Ela não o viu. Seus olhos, de um castanho opaco, estavam fixos em algum ponto além dele, mas sua cabeça se inclinou como um pássaro detectando a vibração de um verme na terra. O ar trouxe a ela o cheiro forte, quase doce, do seu sangue e o fedor acre da roupa militar molhada. — Quem está aí? Perguntou Antônia, sua voz surpreendentemente firme, contrastando com o isolamento do lugar. Ela não usou tupi como muitos da região faziam, mas um português claro e formal, quase esquecido nos arredores da fazenda do coronel. Gaspar tentou falar, mas apenas um som pastoso e gutural escapou. Ele estava caindo, e o mundo girava como a roda de um carro atolado. Antônia deu um passo cauteloso para fora. O chão de terra batida da varanda estava escorregadio. Ela estendeu as mãos, não procurando a forma humana, mas o obstáculo que a presença dele criava no espaço. Seus dedos longos e finos, manchados de açafrão e raízes, tocaram primeiro a bota, depois a calça grossa e, por fim, o ferimento pulsante. O toque não foi de repulsa, mas de uma aceitação imediata, quase profissional, do dano. Ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A forma como a mão dela se deteve sobre o envelope de couro, como se estivesse pesando o segredo ali contido, foi um de puro terror. Ele sabia que precisava afastá-la dali, mas a força o havia abandonado. Um homem ferido, ela murmurou para si, puxando-o com uma força surpreendente, considerando sua constituição. A febre já está chegando. Ela o arrastou para dentro, para o calor sufocante e o cheiro de mofo da cabana. Dentro, a única fonte de luz era uma lamparina a querosene que lançava sombras longas e fantásticas sobre as paredes. O interior era simples, um leito de palha coberto com um cobertor de lã áspera, uma mesa tosca e incontáveis potes e feixes de ervas pendurados nas vigas. O odor de capim-limão e erva cidreira era tão intenso que parecia purificar o ar pesado da tempestade. Gaspar caiu no leito e a cabeça girou. Ele tentou manter a mão sobre o bolso, mas ela estava ali novamente, agachada ao seu lado, rasgando o tecido da sua farda com uma determinação silenciosa.
Ele viu, ou melhor, sentiu a escuridão de seus olhos, vazios de luz, e o realizou com um choque que lhe gelou o sangue, que a mulher que o estava salvando era cega. O oficial do governo, o executor, estava à mercê de uma viúva, Antônia, cujo lar ele estava prestes a destruir. Quieto, ela sussurrou, e o som de sua voz era a coisa mais suave que ele ouvira desde que deixara a cidade, 5 longos dias atrás. Ela começou a limpar a ferida, despejando sobre ela um líquido que ardia como pimenta, mas que rapidamente cedia lugar a uma sensação de alívio anestesiante. Enquanto Antônia trabalhava, concentrada e silenciosa, Gaspar, enfraquecido pela dor e pelo choque, observou-a. No pescoço dela, pendurado por um cordão de sisal, estava um pequeno e rudimentar crucifixo de madeira escura, desgastado pelo toque constante. Era um objeto de fé, de súplica, um amuleto contra o desespero. Ele o notou porque a mão que o tocava estava sempre muito perto, e a fé parecia emanar do objeto da mesma forma que o cheiro de saúde emanava das ervas. "O que te feriu?" ela perguntou, sem esperar por uma resposta, focada em costurar, não com linha e agulha, mas com o que ele presumiu ser um fio de teia de aranha e seiva de árvore, um curativo folclórico e eficaz. Ele não podia mentir a ela, mas também não podia contar a verdade. Não podia dizer: "Eu fui atingido por um capataz de fazenda que pensou que eu era um ladrão e vim aqui para tirar sua casa." Ele conseguiu apenas balbuciar a palavra lei, que soou como um lamento. "A lei tem muitas formas de ferir", ela respondeu, e havia uma amargura sutil em sua voz, mas nenhuma malícia. À medida que a febre subia, Gaspar perdia o controle do tempo. Em um momento de delírio, ele tentou arrancar o envelope do bolso, mas a mão de Antônia, estranhamente vigilante, o impediu. Ela o segurou pelo pulso e seu toque era quente e forte. "Não se mexa. A cura não gosta de pressa." Ele sentiu a espessura do couro sob a ponta dos dedos dela, e o pânico gelado o atingiu. Ela sabia. Ela sabia o que estava lá. Ele fechou os olhos, exausto, sentindo o mundo girar. O dever, a ordem, o coronel, tudo se tornou irrelevante diante da dor e da febre. Ele era apenas um homem nu de autoridade, dependente da bondade da mulher que ele veio destruir. Quando a primeira onda de febre diminuiu, Gaspar abriu os olhos. O silêncio era tão denso quanto o cheiro de mofo. Antônia estava sentada em um banco rezando. O som das suas preces, murmuradas em voz baixa e rouca, era a melodia do seu desespero silencioso, e ele sentiu um impulso irracional de confessar tudo. Mas ele não podia. Se ela soubesse, ele estaria morto ou pior, ela o deixaria morrer. A mão de Antônia, que salvara sua vida, era também a única coisa que o impedia de cumprir seu destino, e o segredo selado no envelope parecia queimar através do tecido. O sussurro da prece de Antônia era o único som que ousava quebrar o isolamento da tempestade. Gaspar abriu os olhos na escuridão parcial, sentindo a língua áspera e a testa coberta por um suor frio que contrastava com o calor abrasador em sua perna. O veneno da culpa e o medo da revelação eram quase tão potentes quanto a febre que o consumia. Ele tentou se mover, mas o músculo estava tenso e um gemido escapou de seus lábios rachados. Ao lado do colchão de palha, Antônia parou de rezar. Ele percebeu que ela não estava ajoelhada diante de um altar, mas ao lado de um jarro de água turva e um pequeno ramo de folhas de alecrim. O crucifixo de madeira escura balançava levemente em seu pescoço, o único objeto de valor sentimental visível na extrema simplicidade de seu lar. "A dor é um mensageiro", ela disse, a voz sem emoção, mas atenta. "Não lute contra ela, ouça o que ela tem a dizer." Gaspar sentiu um de estranheza e fascínio. Como ela podia saber que a dor que o afligia era mais moral do que física? Ele viu as mãos dela, calejadas e finas, alcançarem uma pequena cabaça pendurada perto da lamparina. O fogo da lâmpada, envolto em fumaça de óleo rançoso, projetava sua sombra alongada na parede de barro e graveto. O ar estava saturado pelo cheiro de mofo e por um aroma de terra cozida. "Eu lhe fiz um chá", ela continuou, "para acalmar o sangue. Beba devagar." Ele sentiu o cheiro amargo e forte da bebida. Não era um chá comum, mas uma infusão robusta de raízes da floresta.
Ao beber, o sabor terroso e adstringente cobriu sua boca, forçando a náusea, mas o calor desceu confortavelmente por sua garganta. Você é uma curandeira? Ele conseguiu perguntar, a palavra lhe parecendo irônica. Ele era o braço armado da lei, mas dependia da lei mais antiga da floresta, a do bálsamo e da terra. Antônia sorriu, um leve movimento nos cantos da boca que não alcançava seus olhos vazios. Eu sou aquela que cuida do que a Mata Atlântica oferece, nada mais. Não confio na medicina dos médicos da fazenda. Eles cuidam dos ricos e o solo cuida de quem o respeita. Ela apalpou a tigela de madeira que lhe havia dado, a ponta dos dedos roçando a rugosidade da peça. Ele notou a maneira como ela se movia, não hesitante, mas com uma precisão memorizada, onde cada objeto tinha seu lugar fixo. Era uma dança de memória e toque. Ele viu que havia uma pilha de jornais velhos, amarelados pelo tempo e pela umidade, em um canto, usados como isolamento. O pensamento da ordem de despejo, o pergaminho encharcado e pesado em seu bolso, voltou, trazendo consigo um arrepio gelado que não tinha nada a ver com a frieza da noite. O destino dele estava preso a Antônia. Se ele morresse, o pergaminho morreria. Se ele vivesse, ele teria que matá-la simbolicamente, tirando-lhe tudo. Esta terra, ela é sua há muito tempo? Ele perguntou, tentando soar casual. Antônia se sentou no chão de terra batida perto dele. Desde criança, meu marido construiu esta casa de pau a pique. Ele se foi há 10 anos, e esta casa é a minha promessa a ele, que eu nunca partirei. Por isso a lei não pode me alcançar, não é? Houve na sua pergunta, uma doçura ingênua que o atingiu como um soco. Ele não sabia como responder a isso, pois a lei não se importava com promessas, apenas com títulos de propriedade. Ele sentiu o tecido do casaco aderindo à pele sob o calor úmido, o pergaminho colado, úmido e quase fundido ao seu corpo. Quem te enviou para cá? Ela questionou, e seu tom mudou, tornando-se mais cortante, mais perspicaz. A ausência de visão parecia aumentar sua audição e sua capacidade de detectar a mentira. Eu estava a serviço de um homem em Laranjeiras. Ele hesitou, dando um nome de cidade distante, mas real, no sertão próximo. Um viajante. Fui atacado por capatazes na estrada. Eles me tomaram os cavalos e o dinheiro. Apenas a lei me protegeu. Ele mentiu, usando a palavra lei como um escudo. Ele sabia que o nome de Antônia, ou de sua terra, era a única coisa que importava para o coronel Teodoro. O homem que o atingira não era um bandido, mas um dos capatazes de Teodoro que o confundira com um rival, um de ironia amarga. Ele fora ferido pelo mesmo sistema que estava ali para impor. De repente, a ferida pulsou com uma intensidade selvagem. Gaspar ofegou e a reação involuntária de seu corpo foi se contorcer, levantando a parte superior do tronco. O movimento fez com que o envelope oficial escorregasse um pouco do bolso interno e ele sentiu a beirada do pergaminho arranhar sua pele. O pânico lhe deu uma força momentânea. Ele tentou empurrá-lo de volta, mas a mão tremia incontrolavelmente. A cabana, o cheiro de mofo e ervas, a luz da lamparina, tudo se fundiu em uma espiral de náusea. Ele se imaginou sendo descoberto. Antônia apalpando o papel, sentindo o selo áspero da coroa e entendendo o destino que ele lhe trazia. Ele se atirou contra o colchão, seu corpo atingido por um tremor convulsivo, não de frio, mas de pavor. Antônia percebeu a mudança imediata no ritmo de sua respiração. Ela se moveu rapidamente, sua mão tocando seu pescoço e depois a testa. A febre voltou. Está alto. Ela não procurou saber o que ele estava escondendo, focada apenas na cura. Ela apertou uma toalha úmida e fria em sua testa, e o contato do tecido grosso foi um choque para seus sentidos febris. Ela se curvou sobre ele, pressionando-o firmemente com o ombro contra o peito, para evitar que ele se machucasse com o tremor. A proximidade era inesperada e íntima. Ele podia sentir o cheiro de sabão de coco e terra no cabelo dela. Naquele instante, ele era o objeto fraco e ela, a âncora de misericórdia. O medo deu lugar a uma onda súbita e descontrolada de afeição. Você é um homem de muitas sombras, ela sussurrou, afastando-se um pouco depois de estabilizá-lo. Gaspar sabia que ela estava falando de sua alma. Ele fechou os olhos, a vergonha se tornando quase física.
Ele não era um homem de sombras, mas um homem de dever. Mas, ali, sob o cuidado de sua vítima, o dever parecia a maior das traições. Ele sentiu a ponta do crucifixo tocar sua testa quando ela o abençoou rapidamente. Ele jurou a si mesmo que destruiria a ordem, que ele a protegeria, mas o pergaminho continuava no bolso, um lembrete inegável de seu verdadeiro propósito. Nos dias que se seguiram, a tempestade amainou, mas o ar permaneceu úmido e pesado. Gaspar estava mais forte, mas Antônia não o deixava se levantar. Ela o alimentava com um mingau ralo e lhe dava de beber chás amargos que forçavam o corpo a suar o veneno da ferida. Ele podia ouvir ao longe o som de machados e o latido dos cachorros da fazenda, um constante que anunciava a aproximação do perigo. Ele passou a observar Antônia com mais atenção. Suas mãos eram sua visão. Ele a viu preparar cataplasmas de ervas, amassando as folhas com um pilão de pedra lisa, o som rítmico ecoando na quietude da cabana. Ela lhe ensinou o nome de algumas ervas, como a carobinha para a força e a quebra-pedra para a limpeza. Esta terra nos dá tudo, ela disse um dia, enquanto ele a ouvia arrumar os feixes de erva cidreira secando nas vigas. Mas a justiça dos homens é cega. Ela não vê quem plantou, mas quem assina o papel. A menção à justiça e ao papel o fez estremecer. Ele sentiu a necessidade de se confessar, de liberar o peso da traição. Mas a cada hora que passava, o segredo dele se tornava menos sobre o dever e mais sobre o medo de perder a nova conexão que havia se formado entre eles. Ele sentia algo por ela que não tinha nome, um calor que era mais reconfortante do que o alívio da febre. O desejo de protegê-la era mais forte do que o desejo de cumprir a lei. Certa manhã, enquanto Antônia estava fora pegando água no poço, Gaspar conseguiu deslizar a mão para dentro do casaco. Ele tirou o envelope. O couro estava grudado à sua pele e o pergaminho dentro, embora protegido, estava molhado e ondulado nas bordas. O selo da coroa, o brasão de armas, era a única coisa que ele precisava para lembrar quem ele era: o executor, o carrasco. Ele sentiu uma onda de ódio por si mesmo e por aquele papel. Ele podia rasgá-lo, queimá-lo na lamparina. Ele podia enterrá-lo na poeira da estrada e ir embora, deixando a mulher em sua paz. Mas, se ele fizesse isso, ele não seria apenas um homem sem honra, mas um homem sem propósito, um desertor da lei. E a lei não perdoava. Ele ouviu os passos hesitantes de Antônia retornando. O som dos seus pés descalços na terra batida era um alarme. Ele rapidamente escondeu o pergaminho, voltando a si mesmo a tempo de vê-la entrar, os braços cheios de raízes e um grande pedaço de pano de chita desbotada que ela havia usado como cesta. Eu senti você acordado, ela disse, a cabeça ligeiramente inclinada, seu rosto de expressão calma. O cheiro da cura está mais forte em você. Ele a olhou. Antônia parecia feita da própria floresta. Resiliente, úmida e cheia de segredos. O pequeno crucifixo de madeira escura balançava contra sua pele, e Gaspar sentiu uma dor aguda no peito, uma pontada de remorso. O objeto de sua fé estava ali, pedindo a ele uma promessa de salvação. Ele era o lobo em pele de cordeiro, e a sua vingança seria a sua desgraça. Ele pensou que, talvez, a única maneira de se redimir fosse amá-la. Ele viu sua mão se dirigir ao peito não para o crucifixo, mas para o bolso onde o decreto de despejo estava escondido, a beirada do pergaminho quase visível sob o tecido. Ele desejou que ela o encontrasse, que a verdade o libertasse da mentira, mas o toque dela sobre sua mão, inesperado e suave, o fez recuar. Ele não era digno daquela misericórdia, mas a desejava mais do que a própria vida. A esperança de que Antônia nunca descobrisse a verdade era a mais perigosa das promessas. A promessa de salvação que Gaspar fazia a si mesmo começou a se desmantelar com a luz da manhã. Ele já podia se sentar no leito, apoiado contra a parede de pau a pique, e observar Antônia. O som suave de seus passos, a precisão com que ela colocava lenha no fogão, a lenha, o cheiro de café forte misturado ao cheiro de mofo da terra, tudo criava uma rotina de paz que ele não merecia. Ele sentia a crescente afeição por ela como um peso físico, um fardo mais pesado que o decreto em seu bolso. Ele estava ali há 5 dias.
e o dever se tornara um sussurro distante, ofuscado pela presença dela. Antônia estava remexendo um pote de barro, preparando uma pasta para a ferida dele. Você está melhorando muito rápido, ela comentou, sem parar o movimento. A Mata Atlântica não gosta de nos manter doentes por muito tempo. Ela exige que nos levantemos e honremos a vida. Ele sentiu um de ironia. Honrar a vida dela significava desonrar o seu dever e vice-versa. Eu tenho que ir, ele disse, e a frase saiu mais abrupta e fria do que ele pretendia. As mãos dela pararam sobre o pote. A ausência de visão lhe dava uma pausa na reação que seria instantânea em uma pessoa que enxerga. Para onde você iria? O caminho está inundado e você mal pode apoiar o pé no chão. Além disso, os capatazes do coronel ainda podem estar à sua procura. Gaspar percebeu que ela não o estava segurando por medo, mas por um senso prático de sobrevivência. Ele precisava de mais tempo, mas o tempo era a moeda que ele tinha menos. Em uma semana, o coronel Teodoro enviaria alguém para verificar se a ordem de despejo havia sido executada. Ele tinha que agir antes disso. Ele tentou uma aproximação emocional, um estratagema que lhe era estranho. Você me salvou a vida, Antônia. Como eu poderia retribuir? Ela se virou, a cabeça baixa, estudando o chão. Você já retribuiu, viajante. Sua presença quebra o silêncio. O silêncio é a coisa mais difícil de se curar. Ela se aproximou, e ele sentiu o toque sutil de suas mãos em sua perna, espalhando a pasta fria e cheirosa de arnica e gengibre. A chita desbotada de seu vestido roçava seu braço. A pele dela era quente e úmida, e ele notou novamente o crucifixo de madeira escura em seu pescoço. Era mais do que um objeto de fé, era a única herança que ele havia a carregar. Ele estendeu a mão involuntariamente e tocou o crucifixo, sentindo a rugosidade da madeira velha e o calor da sua pele. Este é um objeto antigo. Foi de meu pai, ela respondeu, a voz embargada. Ele o entalhou. Ele disse que enquanto eu o tivesse, a justiça me protegeria. A palavra justiça o atingiu com a força de um chicote. A verdadeira justiça estava em seu bolso, o papel selado com a insígnia oficial, o símbolo exato da lei que a esmagaria. Ele tirou a mão rapidamente, sentindo-se um sacrílego. Eu lhe darei algo valioso em troca, ele prometeu, a voz rouca. Não o dinheiro, que ele tinha pouco, mas algo que a protegesse. O que me é valioso é invisível, ela disse, e seu sorriso era estranhamente profundo. Sua honestidade. Um de alarme. Ela estava testando. Ele sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Ele era honesto na cidade, onde o código da lei o guiava. Mas aqui, na floresta, sua honestidade era uma faca cravada no peito dela. Gaspar não suportava mais o peso. Ele esperou até a tarde, quando Antônia saiu para colher um pouco de erva cidreira no pequeno quintal de terra batida. Ele se levantou, a ferida reclamando em um rugido surdo, e mancava em direção à porta. Seu plano era sair, desaparecer, mas ele não podia ir sem destruir o decreto. Ele tirou o casaco com dificuldade e tateou o bolso interno. O couro úmido estava quase se desfazendo, mas o pergaminho em si estava intacto. Ele sentiu a rugosidade do selo da coroa. Era o brasão da lei, a mesma lei que ele devia juramento. Rasgá-lo não era apenas insubordinação, era traição a tudo o que ele havia sido. Ele pegou a lamparina, o óleo de querosene era a única coisa que queimaria o papel encharcado, e segurou a ordem sobre a chama bruxuleante. Ele viu o brasão refletido na luz tremeluzente. Ele podia sentir o desespero em cada fibra de seu corpo. Ele estava prestes a trocar seu destino, sua carreira, seu futuro, por uma mulher cega que o havia curado por caridade. De repente, ele ouviu o som de um graveto quebrando. O som não vinha do quintal de Antônia, mas da trilha de lama, a de que ele não estava sozinho. Eram passos de botas pesadas, o som inconfundível do oficialismo. Alguém tinha chegado antes do prazo. Ele não tinha tempo. Ele largou o pergaminho de volta no bolso e tateou a arma. O revólver estava descarregado, pois Antônia havia limpado todas as suas posses, inclusive a pólvora. Ele estava desarmado e encurralado. Antônia entrou na cabana. Ela estava coberta de poeira e umidade, com um feixe de ervas nas mãos.
Seus olhos vazios se fixaram em Gaspar, mas ela sabia o que estava acontecendo. Ela sentia a vibração da terra sob os pés. Não é a chuva, ela sussurrou, e o som de sua voz era a coisa mais assustadora que ele já ouvira. É o peso da lei. Gaspar encostou-se à parede, a mão apertando o pergaminho. Ele olhou para Antônia e a verdade o atingiu com uma força brutal. Ela não estava apenas cega, ela era sábia. Ela sentia a justiça entrando, mas a vingança já estava sentada ao seu lado. A porta se abriu com um chute e 3 capatazes uniformizados, liderados por um homem de bigode grosso, entraram, cheios do cheiro de cavalo e cachaça. Eles eram o braço sujo da lei do coronel. Gaspar da Silva. O homem de bigode cuspiu o nome. Você não cumpriu o decreto. O coronel não gosta de traidores. Gaspar sabia que tinha que se mover. Ele estava preso entre a fúria da lei e a promessa que havia feito a si mesmo. Ele olhou para Antônia, seu rosto impassível. Apenas o crucifixo de madeira escura balançava levemente, como um pêndulo da morte. Ele deu um passo à frente, cobrindo Antônia com seu corpo. Ele não era mais o executor, ele era o traidor. O homem o empurrou violentamente. Onde está a ordem de despejo? O choque da pancada o fez cair. O envelope, úmido e quase desintegrado, escorregou do seu bolso e aterrissou na terra batida, a poeira da cabana colando-se ao selo da coroa. Antônia, que se agachou para proteger o rosto, tocou o papel. Era fatal. O toque de seus dedos nas letras grossas do pergaminho, ela, que não podia ver, finalmente tocando a arma de sua própria destruição. O som do papel amassando em sua mão foi mais alto que qualquer trovão. Ele a olhou, a espera era excruciante. O som do papel amassando na mão de Antônia cortou a respiração de Gaspar. Ela não gritou, não chorou, nem recuou em choque. Sua reação foi um silêncio total, a quietude mais absoluta que ele já presenciara, enquanto seus dedos cegos apalpavam as bordas do pergaminho molhado, sentindo a aspereza do selo de cera. Aquele toque que lhe revelava a verdade era mais eloquente que qualquer confissão. O capataz de bigode, conhecido como Elias, zombou, seu riso estrondoso ecoando nas paredes de pau a pique. A viúva pode não ver a letra, Gaspar, mas sente o peso da lei em suas mãos. Você veio para despejá-la e acabou se lambuzando em seus ungüentos de ervas. Gaspar se levantou. A dor na perna era um detalhe insignificante diante do desespero que o dominava. Ele estava preso entre o dever traído e o milagre de sua própria cura. Ele olhou para Antônia, seus olhos implorando por uma chance de falar, mas ela parecia ter se transformado em pedra, seu rosto duro, sem expressão, exceto pela ligeira curva de um lábio, sugerindo uma traição já esperada. Eu cumpri a missão. Gaspar mentiu com a voz rouca, tentando desesperadamente retomar seu papel. Eu estava prestes a notificá-la quando fui atacado. Este papel estava guardado para ser entregue oficialmente. Elias riu, o som soando como o rosnado de um animal. Você tem 5 dias de atraso, executor. E a ordem do coronel era que o fogo consumisse essa pau a pique hoje. Você falhou, e agora você se junta a ela. Ele sinalizou para os outros 2 capatazes que se aproximaram com machados. Um cheiro forte de fumaça e pinho queimado veio com eles, um de pavor. Eles já haviam começado a cortar as árvores da cerca. Gaspar tentou argumentar, mas sua garganta estava seca. Ele era o braço da lei, mas agora era o objeto de sua própria execução. Antônia, ainda agachada, falou. Sua voz era baixa, um murmúrio, mas continha a força de um rio represado. Você era o curado e o carrasco viajante. Ela levantou a mão, ainda segurando o pergaminho. O crucifixo de madeira escura balançava contra sua pele. Eu lhe dei minha promessa de cura. Você me deu esta vingança. O olhar vazio dela parecia penetrar-lhe a alma. O silêncio era tão denso que a presença de Elias e seus homens parecia irreal. Gaspar percebeu que a justiça dela não viria do governo ou dos tribunais, mas da própria Mata Atlântica. Eu vou embora, ele disse olhando diretamente para Elias. Não a toque. Eu sou o executor. Eu sou o responsável. Leve-me de volta ao coronel e eu assumirei a culpa pelo atraso. Elias hesitou. Prender um oficial do governo era mais complicado do que queimar a cabana de uma viúva. Ele apontou para Antônia. Ela tem que assinar a ordem de despejo, é o protocolo. Ela é cega,
Gaspar retrucou, o sangue correndo para seu rosto. A lei não exige que uma cega assine o que não pode ler. Minha palavra é a garantia de que ela está ciente. Ela sabe que deve partir. Antônia balançou a cabeça. Ela rasgou o pergaminho em duas metades com uma precisão assustadora. O som seco do papel se desintegrando era um de desafio. Eu não vou a lugar nenhum, ela declarou. A lei pode levar o que é de papel, mas não o que é de terra e de alma. Elias ficou furioso. O desafio aberto de uma mulher cega era uma afronta à autoridade do coronel. Ele avançou e Gaspar se colocou na frente de Antônia. O cheiro de mofo da cabana parecia estar sendo purificado pelo odor de fúria e suor. Se você for um homem de honra, Elias, disse Gaspar, a voz tensa, você não vai tocar nela. Eu estou pronto para o meu castigo. Elias pegou Gaspar pelo braço, a força brutal do capataz o arrastando para a porta. A lei será seu castigo. E quanto a você, bruxa, você tem até o nascer do sol para desaparecer, ou o fogo fará o trabalho do executor. Eles o arrastaram para fora, e Antônia permaneceu sentada no chão, os pedaços do pergaminho rasgado na mão, o crucifixo de madeira escura pendurado, inabalável. Ele olhou para ela uma última vez. Ela não estava chorando. Sua face era a de uma mulher que já havia perdido tudo, exceto a própria dignidade. O desespero de Gaspar era agora o desespero de um traidor que havia se apaixonado. Eles o amarraram em um tronco de árvore na beira da trilha. A chuva tinha parado, mas o ar continuava úmido. Elias e seus homens estavam bebendo cachaça e fazendo planos para amanhã, o som de suas vozes grossas e risos vulgares cortando a quietude da Mata Atlântica. Gaspar sentia o vento frio da noite, o úmido sertão o abraçando com sua crueldade. Ele sabia que seria levado de volta julgado e, na melhor das hipóteses, demitido e desonrado. Mas a sua maior dor era a traição a Antônia. Ele havia aceitado sua cura, ele havia aceitado sua promessa e ele havia mentido sobre tudo. Ele tentou se soltar das cordas, mas elas estavam apertadas demais, o tecido áspero cortando sua pele. Ele podia ver a luz bruxuleante da lamparina na cabana, o único ponto de calor em sua escuridão. Ele se perguntou se ela estava rezando ou se estava fazendo as malas. Ele fechou os olhos e pensou no crucifixo de madeira escura. Seu pai, o artesão. Ele havia falado sobre justiça. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para mostrar a ela que o homem que ela curou era diferente do executor que a lei o obrigava a ser. A vingança dela seria não ir embora, mas ele não podia deixá-la enfrentar Elias sozinha. Ele ouviu um som. Não o som pesado das botas dos capatazes, mas o som leve e rastejante de algo se movendo na grama molhada. Ele sentiu um de pânico e esperança. Era Antônia. Ela rastejava em sua direção, guiada pelo cheiro de suor, terra e o perfume forte do tabaco de Elias. Ela não podia vê-lo, mas sabia exatamente onde ele estava. O coração de Gaspar martelava em seu peito. Se Elias a encontrasse ali, seria o fim para ambos. Você não deveria ter vindo, ele sibilou, a voz tensa, tentando não atrair a atenção dos capatazes. Ela parou ao lado dele, a mão tateando suas cordas. O cheiro de capim-limão e ervas era uma mortalha perfumada. Eu vim trazer sua promessa de volta, ela sussurrou. Você me salvou daquele homem. Eu não posso deixar o executor ser destruído por sua bondade. Seus dedos encontraram as cordas e ele sentiu algo. Não uma faca, mas uma pedra áspera que ela usava para moer as ervas. Era lento, mas ela estava raspando as fibras, usando a memória do toque para libertá-lo. O medo de serem descobertos era uma corrente elétrica entre eles. A justiça estava sendo feita, mas não pela lei. Estava sendo feita pelo milagre da fé cega e do arrependimento. Ele sentiu a última corda se partir. Ele estava livre. Ele a abraçou, um impulso desesperado e sincero, e ela retribuiu o abraço. O crucifixo de madeira escura pressionou seu peito. Ele precisava de um plano e precisava de Antônia. Ele sabia que o coronel não o perdoaria. Ele precisava fugir, mas não podia fugir sem ela. Eu não vou deixá-lo destruir esta casa, ele sussurrou, a voz cheia de desespero e determinação. Nós vamos lutar. Ela segurou seu rosto com as mãos, e o toque dela era uma visão. Lutar é com os homens, sobreviver é com a terra. Ela o puxou para perto e ele sentiu o calor do seu corpo.
A única chance de Gaspar era o confronto, não a fuga. A lei exigia o despejo. Ele havia falhado em seu dever, mas ele havia encontrado um novo, mais importante. Ele se virou para a cabana, a luz da lamparina bruxuleando, e soube que a vingança de Antônia não seria o fogo, mas a verdade. Ele tinha que confessar tudo, não apenas a ela, mas à lei que ele representava. O silêncio era interrompido apenas pelo som da cachaça sendo engolida pelos capatazes. O tempo estava se esgotando, e o cheiro de cachaça e tabaco dos capatazes se aproximava. Gaspar e Antônia estavam agachados atrás de uma touceira de samambaias, a alguns metros da cabana. A escuridão da noite era densa, mas a lamparina dentro da cabana lançava um brilho pálido, revelando a silhueta dos homens de Elias. A perna ferida de Gaspar protestava a cada movimento, mas a adrenalina e o desespero eram analgésicos mais fortes que as ervas de Antônia. Ele sentia o crucifixo de madeira escura em seu pescoço, o plante da fé dela, que se tornara um fardo e um guia para ele. Nós vamos fugir, ele sussurrou, a boca próxima ao ouvido dela. Juntos, eu a levarei para Sidi, a cidade, longe da lei do coronel. Antônia balançou a cabeça, o movimento quase imperceptível. O cheiro de mofo e terra molhada que a envolvia era seu próprio escudo. Fugir é admitir a culpa, executor. Esta é a minha terra. Eles estão aqui porque você não cumpriu o dever. O seu caminho para a redenção é o mesmo que o meu para a justiça. Um de desafio. Antônia não estava pedindo clemência. Estava exigindo integridade. Gaspar sabia que ela estava certa. Fugir os tornaria foragidos. Seu dever não era mais com o coronel, mas com a verdade. Ele se levantou, cambaleando, apoiando-se em uma vara grossa que ela havia lhe dado. Eu vou falar com Elias, ele declarou. Antônia o segurou pelo braço com uma força surpreendente. O confronto é a morte. Você precisa de um milagre, não de uma briga de capatazes. Antônia o puxou para perto e ele sentiu a respiração dela em seu pescoço, quente e com cheiro de capim-limão. Você me disse que eles o confundiram com um ladrão. Agora você será o ladrão, e eu serei a prova viva de sua traição. O plano dela era insano. Gaspar deveria encenar um confronto com Elias, forçando-o a revelar a ordem ilegal do coronel Teodoro de incendiar a cabana antes do prazo legal. Antônia, então, seria a testemunha invisível. Eles precisavam de tempo e do elemento surpresa. Ele concordou, sentindo o peso do crucifixo. Eu não posso garantir que ele me deixará falar. A lei é importante para eles, ela sussurrou, com um toque de ironia amarga. Você a representa. Use isso. Gaspar se arrastou em direção à clareira onde os 3 capatazes estavam, fazendo o máximo de barulho possível, quebrando gravetos e pisando na lama. O som do metal de sua fivela, arrastando-se no chão, era um de alarme para Elias. Eu estou aqui, gritou Gaspar, a voz tensa mais alta. Elias e seus 2 homens se viraram surpresos. O capataz jogou sua garrafa de cachaça na poeira. Como você se soltou? O traidor escapou. Gaspar mancava em sua direção, usando a vara como bengala e como uma fraca arma. Você é o traidor, Elias. Você está aqui para queimar esta cabana por ordem direta do coronel, não para despejar a viúva, mas para roubar a terra dela. A lei de 1850 permite a remoção, mas não a destruição do pau a pique de uma pobre viúva. Elias bufou. Você se apaixonou pela bruxa, executor. Não importa o que a lei diz. O coronel é a lei aqui no sertão. Você não tem a ordem de incêndio por escrito, Gaspar desafiou, sabendo que Teodoro nunca daria uma ordem tão suja em papel timbrado. Você está agindo por ganância. Eu sou um oficial e eu me recuso a permitir esse crime. Elias ficou furioso. O desafio de um oficial ferido, ainda por cima, era um insulto imperdoável. Ele sacou um facão longo, a lâmina brilhando brevemente na luz da lamparina. Você se recusa a cumprir seu dever? Então morra por ele. Elias avançou. Gaspar, sem arma, usou a vara para aparar o golpe, mas o facão era mais pesado. O choque o fez cair, e ele rolou para a lama úmida. O cheiro de mofo e terra se tornou esmagador. Elias levantou a arma para o golpe final, e Gaspar fechou os olhos, pronto para o de sua traição. De repente, um grito agudo, quase animalesco, cortou o ar. Não era Antônia, era um dos outros capatazes, o mais novo. Ele apontava para a escuridão da floresta. É ela, a bruxa!
Antônia estava ali à beira da clareira, o crucifixo de madeira escura apertado em sua mão. Ela não estava fugindo, estava parada, desafiadora. Eu os denunciarei, ela gritou, sua voz surpreendentemente forte. Eu sei seus nomes, eu sei seu crime. A lei da coroa pode ser cega, mas a justiça de Deus não é. Elias se virou, irritado, o facão pendurado. Cala a boca, cega, você não pode provar nada. Eu ouvi você, ela disse, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo a alma dele. Eu ouvi a ordem do coronel, eu ouvi você dizer queimar. Elias avançou em direção a Antônia, mas Gaspar, sentindo o terror por ela, conseguiu se levantar. Ele pulou sobre Elias usando seu peso para derrubá-lo. Foi uma briga suja, na lama, sem honra, apenas o desespero da sobrevivência. Gaspar conseguiu pegar o facão de Elias e a lâmina fria era um choque em sua mão. Vá para a captaça! Cabana! Ele gritou para Antônia. Vá e se esconda! Antônia não se mexeu. Ela ficou parada, o plante do crucifixo sendo seu único testemunho. Os outros 2 capatazes hesitaram. Eles não queriam matar um oficial do governo, mesmo que ele fosse um traidor. Eles estavam ali para o despejo, não para o assassinato. Gaspar levantou o facão. Eu sou o executor. Eu sou o braço da lei. O coronel Teodoro será julgado por este crime. Vão embora e levem Elias com vocês. De tensão. Ele não precisava lutar, ele precisava de autoridade. A farda molhada, ensanguentada e rasgada ainda lhe dava o poder da lei. Os 2 capatazes recuaram, assustados com a intensidade e a loucura nos olhos de Gaspar. Eles sabiam que se algo acontecesse a um oficial, o coronel os abandonaria. Eles puxaram Elias, que estava gritando obscenidades, e o arrastaram para a floresta. O barulho de suas botas desapareceu rapidamente, misturando-se aos sons da Mata Atlântica. O silêncio voltou, denso e pesado. Gaspar estava sozinho, de pé na lama, com o facão na mão. O cheiro de mofo e terra era o perfume da sua vitória. Ele largou o facão. O metal bateu na lama com um baque surdo. Ele se virou para Antônia. Ela estava ilesa, inabalável, a chita desbotada de seu vestido coberta de lama. Eles se foram. Ele sussurrou exausto. Ela se aproximou, seus passos lentos e cautelosos. Ela não tateou a terra. Ela tateou o ar até encontrar o peito dele. Ela o tocou e o milagre da cura dela era mais profundo do que qualquer erva. Eu sei, ela disse. Eu senti o cheiro do medo deles indo embora. Ele a abraçou com força. Ele havia traído o coronel, a lei, a si mesmo, mas ele havia cumprido uma promessa de honra. Eu estou aqui. E eu não vou embora, ele prometeu. Nós vamos lutar por esta terra. Antônia sorriu. O sorriso era o primeiro que ele via que alcançava a profundidade de seus olhos cegos. Você não tem mais que lutar, ela disse, e o crucifixo de madeira escura tocou o rosto dele. A justiça já foi feita. A lei não pode entrar onde há misericórdia. O desafio não havia acabado, estava apenas começando. A justiça havia sido feita naquela noite de lama, mas a lei tinha memória longa. Gaspar e Antônia passaram as semanas seguintes em uma vigilância tensa. O medo de que Elias e os capatazes retornassem era um convidado silencioso na cabana de pau a pique. A ferida de Gaspar estava quase curada, graças aos emplastros de carobinha e arnica de Antônia. Ele se movia com mais facilidade, mas sua alma estava mais ferida do que sua perna. Ele havia trocado seu futuro como oficial da coroa pela incerteza na Mata Atlântica, e a única coisa que o mantinha era a presença de Antônia. Ele começou a trabalhar na terra, consertando o pequeno portão que a tempestade havia destruído. O trabalho era manual, sujo, completamente diferente da vida de escritório e dos uniformes engomados que ele conhecia. Ele usava as ferramentas rústicas de Antônia e sentia o cheiro forte de terra nas mãos, uma fragrância mais honesta que o perfume de pólvora e papel. Antônia, por sua vez, continuava sua rotina de curandeira, seus dedos cegos explorando a casca das árvores e as folhas das ervas com uma precisão mágica. Uma manhã, Gaspar a observou enquanto ela fazia uma nova infusão. Ela estava amassando as folhas em um pilão de pedra lisa, o som rítmico ecoando na quietude da cabana. Ele viu que o crucifixo de madeira escura havia se tornado uma parte dela, quase como uma extensão de sua mão. Ele sabia que o objeto representava mais do que fé.
Era a promessa de seu pai de que a justiça a protegeria. Você nunca me perguntou meu nome completo, disse Gaspar, quebrando o silêncio, sua voz baixa. Antônia parou de moer as ervas. O nome completo é para os documentos, viajante. Eu conheço seu nome e conheço seu coração. Você se chama Redenção. Um de intimidade e vergonha. A redenção que ela lhe dava era mais dolorosa que a traição. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. O cheiro de mofo da cabana estava misturado com o aroma doce da erva cidreira. Meu nome é Gaspar da Silva. Eu era o executor. Eu vim para levar sua terra. Eu sou um homem desonrado, Antônia. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto. Seus dedos eram frios, mas seu toque quente. Eu sei quem você era. Eu senti o cheiro da lei em sua farda molhada, no pergaminho rasgado. Mas o homem que eu conheci não é o executor. É o homem que me defendeu na lama. Ela tirou o crucifixo de seu pescoço. O plante da fé estava ali, em suas mãos. Ela o colocou no pescoço de Gaspar. O calor do objeto era quase chocante contra sua pele. Use-o, ela ordenou. É um amuleto contra a vingança. Você não pode ser destruído por aquilo que escolheu abandonar. Gaspar aceitou, a garganta apertada pela emoção. O objeto de fé dela se tornou seu fardo de honra, uma promessa de que ele nunca voltaria ao seu antigo dever. 3 semanas após a fuga de Elias, o ar úmido da manhã foi quebrado por um som que fez o coração de Gaspar parar. Não eram os passos pesados dos capatazes, mas o trote ritmado de um cavalo de qualidade na estrada enlameada, seguido pelo som distinto de uma carruagem oficial. Era a lei vindo pessoalmente. Gaspar agarrou a vara que usava como bengala. Eu vou me apresentar. Eles vieram me buscar. Eles vieram para a lei, disse Antônia, e sua voz era calma. Ela estava de pé, inabalável, a chita desbotada de seu vestido parecendo uma armadura contra o mundo. A carruagem parou em frente à cabana. Um homem em um uniforme impecável, diferente da farda surrada de Gaspar, desceu, acompanhado por um escrivão. O homem era o Dr. Mendes, o auditor-chefe da coroa, enviado para investigar o desaparecimento do executor Gaspar e o atraso na execução do decreto. O Dr. Mendes olhou para Gaspar, sujo de terra com a barba por fazer, e para a cabana de pau a pique. Um de desprezo. Gaspar da Silva? O que significa isso? Você está em desgraça. O coronel Teodoro enviou um relatório dizendo que você desertou. Gaspar deu um passo à frente. O crucifixo de madeira escura em seu pescoço estava visível. Eu não desertei do meu dever, doutor. Eu desertei de um crime. Eu fui atacado pelos capatazes do coronel e descobri que a ordem de despejo era apenas uma fachada para a vingança e o roubo de terras. O Dr. Mendes riu, um som seco e zombeteiro. Uma história fantástica, Gaspar. Onde está a prova? Gaspar apontou para Antônia, que estava parada no umbral da porta. Ela não podia vê-los, mas sentia o peso da cena. Esta é a prova. Antônia, a viúva cega. Ela me curou, e ela ouviu o capataz Elias confessar a ordem ilegal de incêndio do coronel. A lei de 1850 não permite a destruição de propriedade, apenas a posse da terra. O Dr. Mendes olhou para Antônia, depois para Gaspar, perplexo. Um oficial da coroa defendendo uma curandeira cega? O escrivão começou a rabiscar freneticamente em seu caderno. Antônia se aproximou. Ela estendeu a mão e tocou a farda imaculada do Dr. Mendes. Ele recuou, enojado. O senhor pode não acreditar em mim, disse Antônia, a voz firme e calma. Mas eu senti o cheiro do pergaminho que o executor rasgou. Eu sei que ele veio para me destruir, mas ele escolheu a justiça sobre o dever. O coronel Teodoro agiu com desespero. O executor agiu com misericórdia. O Dr. Mendes estava em uma situação impossível. O coronel Teodoro era poderoso, mas havia a lei da coroa, e um oficial, mesmo que desonrado, estava fazendo uma acusação grave. Além disso, havia a testemunha cega, cuja inocência era palpável. O crucifixo no pescoço de Gaspar era um milagre em si. Ele se virou para Gaspar. Você tem até o final do dia para escrever seu relatório e entregá-lo na sede. Você está suspenso, não preso. Sua redenção é o seu relatório. Se você mentir, eu o levarei de volta acorrentado. O Dr. Mendes e o escrivão partiram, o trote do cavalo desaparecendo na trilha. Gaspar sabia que o coronel Teodoro lutaria, mas ele havia forçado a lei a agir.
Ele se virou para Antônia. Ela sorriu. Obrigado, Redenção, ela disse. Você fez a promessa que o meu pai me deu se realizar. Ele a abraçou, e o cheiro de mofo da cabana e das ervas era o cheiro do seu novo lar. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado a única coisa que importava: a honra de defender a justiça de uma mulher que o havia salvado. Ele estava pronto para a batalha legal. A lei da terra contra Beiton, a lei do papel. A luta seria longa e amarga, mas ele estava no lugar certo, ao lado da pessoa certa. A principal lição moral deste drama é que a misericórdia sempre enxerga além dos olhos. Gaspar escolheu a humanidade em vez da lei, e Antônia encontrou luz onde parecia haver besteira e apenas escuridão. Você acha que ela fez a coisa certa ao perdoar o homem que tentou arruinar sua vida? Deixe seu comentário e antes de ir inscreva-se no canal e assista ao nosso próximo vídeo sobre os mistérios da Mata Atlântica.